E a gente falou nessas últimas semanas sobre a culpa, sobre a inveja, sobre a vitimização. E hoje eu quero falar sobre um grande adversário que tem destruído muitas e muitas pessoas. Eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 16. E depois nós vamos ler alguns outros versículos. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do outeiro sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Vamos orar. Pai, fala conosco nesse tempo que temos diante de Ti. Nós pedimos-te, ó Deus, que não só a palavra esteja aberta, mas também o nosso coração escancarado para ouvirmos as Tuas verdades nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Apesar de nunca ter tido experiência com vício algum de álcool ou droga, durante um tempo da minha vida, eu estive muito próximo disso, porque a nossa igreja tinha uma casa de recuperação, se chamava Projeto Alcance, isso tem talvez uns 15 anos, e eu cheguei até a gravar um CD para divulgar a casa de recuperação, levantarmos recursos, e durante um bom tempo eu trabalhei fazendo a triagem, que é a entrevista para internação. Então, chegavam homens, era uma casa só para homens, das idades mais variadas possíveis e com os problemas mais variados possíveis, álcool, cocaína, crack, enfim. E eu pude, naqueles anos de experiência lidando com isso, ver de perto o estrago que um vício pode causar, não só a uma pessoa, mas ao seu futuro, à sua família, aqueles que estão à sua volta. A gente atendia lá empresários, contadores, profissionais liberais, professores, e gente que morava na rua, gente que tinha família e gente que tinha perdido a família. Fato é que o vício sempre trará malefício. A palavra vício é uma prática frequente, é um hábito inveterado, uma tendência, uma mania. Vício é uma dependência. E logo quando a gente fala em vício, a gente logo linka a nossa mente a essas coisas que eu estou falando para você. Ao álcool, às drogas, aos remédios, enfim. Mas hoje eu quero falar com você sobre um vício pouco falado. Ele é liberado, ninguém o proíbe. Ao contrário desses outros que eu estou falando, ele não é um vício que cause prejuízo ou preocupação para aquelas pessoas que estão à volta. Pelo contrário, muitas vezes, ele é até benéfico, aparentemente, para quem está à volta do viciado. E talvez você esteja perguntando, mas como é que um vício pode trazer benefício para alguém que está à volta, né? Porque há um tempo atrás a gente via um fumante, por exemplo, e a gente falava, não, ele está fazendo mal só para ele. Daí agora surgiu esse negócio do fumante passivo, né?
As pessoas falam, oh, quem fica do lado de um fumante é até pior do que quem fuma e tal. Não, eu quero falar hoje sobre o vício de agradar a todos. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, o vício de agradar a todos. Eu estou falando de pessoas que são capazes de tudo para serem aceitas e aprovadas pelas outras pessoas. Qualquer ação dela, qualquer movimento dela, qualquer coisa que ela vá fazer, sempre estará ligado ou ligada ao que os outros podem pensar, ao que os outros vão achar. Ela recebe um convite, um exemplo, para ir a um aniversário, uma cerimônia de casamento, a uma inauguração, e por algum motivo ela não pode ir até lá. E a vida dela vira um inferno nas semanas seguintes. Por quê? Porque o medo dela desagradar quem a convidou é tão grande, que ela fica, poxa, e se ela não entender? E se ela pensar que eu não gosto dela? Como é que vai ser? Será, meu Deus, será que fulano vai entender? Será que ela não vai achar que eu estou fazendo desfeita? Será que ela, pelo menos eu mando um presente? Será que eu mando um e-mail esclarecendo? Não, eu vou estar no outro lugar, eu posto uma foto e boto no Facebook, assim ela vai ver que é verdade, que eu estava falando que eu tinha um outro compromisso. É um vício. É uma dependência. Ela vai cortar o cabelo, para aqueles que têm essa prática, não é o meu caso, e ela logo pensa o seguinte, será que vão gostar? Será que vão elogiar? Será que as pessoas vão achar legal? Nossa, mas se eu até quero cortar curto, mas, nossa, minha amiga lá que falou que desse jeito não fica bom. Ela vai comprar um carro, mudar de casa, cantar uma música no louvor, vestir uma roupa, pregar um sermão, ela vai começar um namoro, tudo na vida desse viciado gira em torno de uma coisa: o que as pessoas vão pensar de mim. Elas vão gostar, elas vão estar satisfeitas comigo ou não. Isso chega a ser doentio. Vou te dar um exemplo. Eu tenho bastante dificuldade enquanto eu estou pregando, de ter fundo musical. Há pastores que amam isso. Tem alguém tocando no fundo. Eu não sou contra, eu não acho que é do Satanás, nada disso. Eu só tenho dificuldade. E eu tenho um amigo que também não gosta, tem dificuldade. E vira e mexe, às vezes, nós vamos pregar numa igreja que tem essa prática. Eu, quando vou, chego para o tecladista ou chego para o pastor e aviso, falo, amigo, no final você volta e tal. Daí esses dias um amigo foi pregar numa igreja, ele também se perde, não consegue ter uma linha de raciocínio. Ele falou, cara, eu passei um perereco lá. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, tinha fundo musical. Eu falei, era você ter chegado para o tecladista e falado, olha, obrigado, no final eu te chamo, etc. Ele falou, eu não consigo. Eu não consigo, porque o cara está ali, Aquiles, para ajudar. Ele sabe, veio de boa vontade, saiu da casa dele, daí o cara vai achar que eu não gosto dele. Eu falei, então sofre, desgrama. O que é isso? É um vício. Uma dependência. É uma coisa infernal. E como qualquer outro vício, começa a dominar a vida da pessoa. Porque quem aqui já foi viciado em alguma coisa sabe como é que é. O vício começa a te dominar, te deixar alucinado. Alguém não te cumprimentou, você já... será que eu fiz alguma coisa? Ai, meu Deus, acho que eu vou falar com ela, vou mandar uma mensagem. Nossa, eu não respondi no WhatsApp agora. Suas ações giram em torno disso e nada mais.
Nada mais. Então, está todo mundo comprando uma geladeira X. Ele não tem dinheiro, mas para agradar a turma, porque senão vão achar que ele não é gente. Ele precisa comprar a geladeira X, aquela de 2 portas. Eu não sei para que 2 portas uma geladeira, mas tudo bem. Isso aqui é conversa de quem não tem dinheiro para comprar a geladeira de 2 portas. Daí ele vai, se endivida para comprar a geladeira de 2 portas. Afinal de contas, eu preciso manter todo mundo feliz, pensando bem de mim, pensando que eu sou uma pessoa bacana, então ele precisa morar num condomínio X, afinal de contas, é interessante para o que os outros vão pensar, para que as pessoas vão achar dela, precisa usar uma roupa Y. Uma coisa é fato, irmãos, todos nós, todos que aqui estamos, e também aqueles que não estão, temos necessidade de aprovação. Isso é natural do ser humano. O problema é quando isso se torna um vício, uma necessidade constante, uma prisão para a vida da pessoa. Então, aquela coisa, não, eu preciso, porque senão ele vai pensar, ou senão ela vai achar. E eu vejo isso assim constantemente, pessoas sofrendo por causa disso. Um dia eu e a Dani fomos fazer uma visita e meu caçula foi junto, Lucas, está com 7 anos, eu acho que ele devia ter 6 na época, e ele gosta muito de cachorro, e ele tirou uma foto com o cachorro da casa, e ele pediu para a mãe, coloca no Facebook, e a Dani colocou. 2 minutos depois que a Dani colocou, ele perguntou, mãe, veja quantas curtidas tem. Daí ele estava meio xarope, porque não tinha tido muitas. Afinal de contas, só faziam 2 minutos que tinha colocado. E de 5 em 5 minutos, é uma família que mora em outra cidade, na pista, e ele falava, mãe, olha agora, olha agora, olha agora. Daí ele falou, eu acho que eu sei porque as pessoas curtem minha foto no Facebook. É mesmo, Lucas, por quê? Porque elas me acham lindinho. A autoestima do pai passou para o filho, né? A escravidão de querer agradar os outros. O que os outros estão pensando? Estão gostando? Estão achando legal? E existem algumas questões definitivas, eu quero citar só 3 antes de eu entrar e aplicar a mensagem para você, que nós precisamos entender. A primeira delas talvez não vá te agradar muito, mas é necessário você entender isso. Primeira coisa, você nunca será unanimidade. Repita isso para o seu vizinho que está triste agora. Diga assim, você nunca será unanimidade. Você nunca. Algumas pessoas, entenda isso, pelo amor de Deus, e no dia que você entende isso, é a coisa mais libertadora que pode acontecer para você. Algumas pessoas nunca vão gostar de você. Nunca. E seja honesto, não fica olhando com essa cara assim para mim. Você também não gosta de algumas pessoas. Ou você é a Madre Teresa de Calcutá. Ou você é uma pessoa, não! Tem gente que o nosso santo não bate. É verdade ou não? Você olha e fala, não fui com a cara, o cara nunca fez nada para você. Pelo contrário, não foi com a cara, isso chama-se empatia. E há pessoas que não fizeram nada para a gente, nem de bom, nem de ruim, e a gente gosta. Eu gostei de fulano, de graça. Mas nós precisamos entender isso, a gente nunca vai ser unanimidade. Eu li algo há uns anos atrás, até falei já na igreja aqui, que fizeram um estudo sobre essa questão de relacionamento, e eles chegaram à seguinte conclusão, que 25% das pessoas que você conhece não gostam de você,
e nunca vão gostar. 1/4 das pessoas que você conhece não vão com a sua cara e você pode fazer da tripa coração, não vai gostar de você. Outros 25 não gostam e podem vir a gostar. Já aconteceu isso com você ou não? Fala, cara, eu não gostava de fulano, agora eu não sei. Estou gostando dele. Aconteceu isso comigo no prédio. Um dia eu falei para a Dani assim, eu falei, não vou com a cara desse homem. O homem nunca fez nada para mim. Nada. Eu falei para ele, não vou. Aí um dia eu estava chegando, estava estacionando ainda, ele segurou o elevador para mim. Eu falei, Dani, eu tinha uma imagem ruim desse senhor. De repente o cara não presta, é pedófilo, é serial killer. Mas eu gostei dele agora, porque ele segurou o elevador para mim, entendeu? Outros 25% gostam de você, mas podem deixar de gostar. Você não ligou no aniversário, você não deu parabéns, no final do culto você saiu sem falar, você passou, você estava com a cabeça. Fala, fulano também, eu achava que era uma pessoa e é outra, duas caras. Estou cansado de ouvir essas coisas, gente. Estou falando de coisa que eu ouço o tempo todo. E outros 25 gostam de você e nunca vão deixar de gostar. Será que você podia dar mais atenção para essas pessoas ou não? Para essas últimas? Sua mãe. Será que tem mais alguém? Não. Acho que a mãe. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar, presta atenção, é que o fato de você não ser unanimidade não afetará o seu destino. Vou repetir. O fato de você não ser unanimidade, ou seja, não agradar a todos, isso não afetará o seu destino. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o que Deus tem para você independe da opinião dos outros. Você não é a opinião dos seus críticos. Quer um exemplo? Por exemplo, quem aqui não gosta do Habib's, por exemplo? Não gosta. Acha aquela esfirra meia ruinzinha. Isso, seja honesto, levanta a mão. Isso. Você sabe que um dia eu meti o pau no Habib's na igreja. Meti uma... Falei, eu acho que eles fazem curso para atender mal a gente. Detonei. No final do culto, visitante, a gerente do Habib's estava na igreja pela primeira vez. Me apresentaram ela. Falei, que prazer, Deus abençoe. Ela voltou, está na igreja até hoje. Olha que... Bom, boa parte de vocês não gostam. Você acha que o dono do Habib's o seu Habib's está preocupado? É seu Habib's que chamou o homem, né? É um português, eu vi a entrevista dele, extraordinária. É português, não é não? Deve ser parente seu lá, isso. De uma padaria, a história dele é maravilhosa. Ele não está nem aí para você que não gosta da esfirra dele. Eu prefiro a almanara. Ele não está preocupado com você que prefere a almanara. Você não gosta de McDonald's. O seu McDonald's também está dormindo à noite. Fica tranquilo, está rico. O fato de a gente não ser unanimidade não vai prejudicar em nada o nosso destino. E às vezes a gente tem a tendência de dar mais atenção àquelas pessoas que não gostam, que não aprovam, do que aquelas pessoas que gostam e que aprovam. Você já reparou isso ou não? Você recebe inúmeros elogios. Uma crítica tira o seu sono. Uma palavra mal falada acaba com você, com o seu dia, com a sua semana. Você sai todo com mal-estar, preocupado. Terceira coisa, agradar a Deus poderá desagradar alguns. Repita isso comigo, diga, agradar a Deus desagradará alguns.
Esse era o desafio dos irmãos ali na igreja primitiva, porque os religiosos falaram, tá bom, nós vamos soltar você, Pedro, tal, mas tem uma coisa, agora parem de pregar. Você se lembra as palavras de Pedro para os caras? Importa agradar a Deus do que aos homens. Nosso negócio é com Deus. É o que Paulo escreveu em Gálatas 1:10. Busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, se eu viver na dependência da aprovação humana, eu jamais serei servo de Cristo. Eu serei servo da opinião dos homens. Por isso que às vezes quando você se converte, isso causa problemas para você. Seus relacionamentos. Por isso quando você começa a vir ao culto, a igreja, as pessoas começam a falar, está dando dinheiro para você, está não sei o que lá, e papá, agora o que é? Você fica gritando lá e não sei o quê. Então você tem que resolver, eu vou agradar a Deus, ou eu vou agradar as pessoas? Jesus diz o seguinte, às vezes é necessário desagradar até o pai e a mãe. Aliás, muitas vezes é necessário desagradar a si mesmo para agradar a Deus. Jesus diz, é por isso que a gente tem que tomar a cruz e seguir, negar a si mesmo. O texto que a gente leu é o início do ministério de Jesus. Jesus acabou de ser batizado e a primeira coisa que ele faz é ir para Nazaré e começar a pregar. É o primeiro sermão de Jesus. E eu me identifico em partes, porque a primeira vez que eu preguei, se você acha ruim hoje, você não me conheceu há 15 anos atrás. Foi um negócio horroroso. Foi uma coisa desesperadora. E pior, foi ruim e cumprido. Porque tem mensagem que é ruim, mas ela é curta, não é? Fala, ufa. Sabe quando você vai tomar injeção, o cara fala, é uma picadinha, é rápido. Mas tem mensagem que é ruim, você fala, esse cara não vai acabar, não. O cara fala, onde é que está a cabeça desse homem? Eu me lembro o acampamento, o cara pregando, ele não acabava de pregar, mas pensa num negócio pesado. Daí nós começamos a bater palma. Os jovens da igreja, tipo, aplaudir para acabar. Ele empolgou mais ainda a continuar. E Jesus pregou, e ao contrário do que talvez algumas pessoas pensem, o primeiro sermão de Jesus desagradou muito as pessoas. As pessoas em Nazaré começaram a falar, mas pera um pouco, que história é essa? Esse aí não é filho do carpinteiro? Ele não é filho de José, não? E eles ficaram tão irados com Jesus, porque Jesus deu um esfrega neles, falou, profeta não tem honra na casa. Não é à toa que tinha muitas viúvas na época de Elias e de Eliseu, e ele foi fazer milagre fora de Israel. E Jesus, As pessoas ficaram tão iradas que pegaram Jesus, levaram para um precipício, onde a cidade estava edificada, para jogar. Eu já tenho gente, já aconteceu de eu estar pregando, levantar e ir embora no meio da mensagem, porque não estava gostando. Se você entrar no YouTube, tem algumas mensagens que eu preguei que tem tem uns joinha e tem gente que entra, ouve, fala, não gostei da mensagem. Mas pelo menos eu acho que nunca ninguém quis me matar por causa de uma mensagem. Não, talvez ficou chateado, não gostou, achou que teologicamente eu não estava sendo assertivo, mas querer matar não. Foi o que aconteceu com Jesus. Sabe o que Jesus fez? Foi embora da cidade e foi até Cafarnaum. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, a Bíblia diz que todos se maravilharam da sua mensagem. Ele pregou, operou milagres, todo mundo fez uma festa,
e ficou feliz. O que essa história me ensina e te ensina? Em primeiro lugar, você quer viver livre desse vício de agradar aos outros. Primeiro, entenda que Deus já te aprovou. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: Deus já me aprovou. A mensagem de Jesus no verso 18 começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Ele está citando o profeta Isaías. Jesus não tinha nem nascido ainda, nem vindo ao mundo ainda. Já existia uma profecia. Quando ele vir, o Espírito vai estar sobre ele. Você vai ver que quando Jesus sai das águas do Jordão, curioso, né? Os primeiros, dos 12 aos 30 anos, existe um hiato na vida de Jesus que ninguém sabe o que aconteceu. Mas Jesus aparece de novo lá no Jordão, é batizado por João e vai começar a pregar. Ele nunca tinha pregado antes, pelo menos não existe relato bíblico que ele havia pregado, orado por alguém, curado alguém. Um dia um irmão lá em Rio Claro, um obreiro, falou assim para mim: pastor, Jesus um dia curou um passarinho. Eu falei: mas que diabo é isso? Ele falou: não, assistindo um filme, Jesus era neném, ele estava numa calçada, pegou um passarinho, estava morto no chão, o passarinho saiu voando. Não, eu assistindo um filme. Eu falei: mas meu filho, não está na Bíblia não que Jesus curou um passarinho. Pode até ter curado um passarinho, mas não sei nem porque eu falei isso. É porque eu lembrei, né? Antes de realizar qualquer milagre, quando ele sai das águas do Jordão, a Bíblia diz que uma voz vem do alto. E sabe o que a voz diz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aprovação. Ele é meu filho, ele me dá prazer. Ele é meu filho, ele me dá alegria. O que ele fez? Nada. Ele é meu filho. O que ele fez? Não fez nada ainda. Mas o meu coração se enche de alegria, porque ele é meu filho. Deixa eu entender, você é filho de Deus. E Deus já te aprovou, porque você é filho dele. Aquiles, mas eu não faço as coisas direito. Deixa eu falar, todo final de culto, meus filhos aparecem com um desenho ali, me mostrando que eles prenderam ali na salinha, alguma coisa. Só entre nós aqui, não deixa eles ouvirem. Você acha que eu acho bonito os desenhos deles? Você não vai achar que eu sou um crápula por causa que eu acho que o desenho é feio. É feio mesmo. Não estamos falando de um Picasso, de um Leonardo da Vinci. Não, é o Lucas, é o Felipe que faz. Mas meu coração se enche de alegria. Porque não tem a ver com o que ele faz, tem a ver com quem ele é. O problema é que a gente vive em crise com Deus por causa das coisas que a gente faz. E a gente acha que Deus está bravo com a gente. Mas Deus não te aprova por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus te aprova por quem você é. Você é filho de Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Para o IBGE, para uma bancada de deputados, você é evangélico. Para Deus você não é evangélico. Deus não te vê como evangélico. Ou você acha que te vê? Para Deus você é filho. É filho de Deus. Você é filho de Deus. E Deus já te aprovou. Já te aprovou. O seu pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já preparou graça suficiente para te levantar e para você seguir em frente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Segundo lugar, se você quer se ver livre do vício, da necessidade de agradar a todos, não só acredite que Deus já te aprovou, mas aprove-se.
Você pode dizer isso para o seu vizinho e diga: aprove-se. O que eu estou falando? Não é só Deus gostar de você. Você precisa gostar de você. Você precisa gostar de você. Irmãos, existem pessoas que, infelizmente, o maior inimigo delas não é o diabo, não é a opinião dos outros, são elas mesmas. Tem gente que não se gosta, não gosta das suas origens, não gosta do seu físico, não gosta do seu temperamento, não gosta da família que veio, tem vergonha, não gosta da aparência, está em constante briga consigo mesmo. Olha, foge de espelho, igual Conde Drácula foge de crucifixo e macarrão alho e óleo. Alho, vampiro não pode com alho, não é isso? Não come macarrão alho e óleo. É que hoje eu tô... É uma palavra para pessoas inteligentes. Não é para qualquer um, não. Tem gente que passa o resto da vida buscando um tapinha na costa, porque, na verdade, ela mesma não está bem com ela. Então, ela fica escravo do que o outro pensa. Porque ela mesma não pensa bem de si. Não se acha capaz, não se acha legal, não se acha interessante, não se acha isso, não se acha aquilo. E daí, irmãos, a vida não anda, a vida não caminha. Jesus sabia quem era, Jesus tinha uma identidade forte. Você vai ver que uma das marcas de Jesus no evangelho todo é essa frase: eu sou. Ele sabia quem era. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus chegou ao ponto de dizer: eu sou humilde. Ele podia dizer isso. Você vê que humildade não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com você ser quem você é. Jesus sabia quem ele era. Por isso que a opinião dos outros não o afetava. Você vai ver que toda tentação passa pela nossa identidade. Porque Jesus, quando sai das águas, ouve: este é o meu filho. Ele chega no deserto, o diabo fala o quê? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Toda tentação vai colocar em xeque aquilo que Deus disse a seu respeito. Por isso que as pessoas caem em laço, em consumismo, querem comprar o que não podem, querem ser o que não são, para provar alguma coisa, quando na verdade não precisam provar nada para ninguém. Você é quem Deus diz que você é. Se Deus disse algo a seu respeito, acredite, foi Ele quem te fez. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Chegou a hora de nós entrarmos em acordo com a opinião do céu e não com a opinião dos outros. Talvez você ouviu inúmeras palavras de seus pais, de amigos, de críticos, de gente que não acredita em você, mas é necessário que você entre em acordo com Deus. Ele já te aprovou, chegou a hora de você se aprovar. De você olhar para si e dizer: eu acredito no que Deus falou. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Quando você acredita nisso, você não depende mais de que os outros falem: ei, não, vai, e tal, vamos embora. Sabe por quê, gente? Porque ninguém tem paciência também para ficar o tempo todo falando para você: vai embora. Cada um tem sua vida. Ninguém tem paciência para o tempo todo. A pessoa está falando para ela também, porque a vida é dura. Você tem que se resolver. Há momentos em que é legal alguém te animar, mas há momentos em que é você que precisa se animar. Você que precisa olhar no espelho e dizer o seguinte: meu amigo, que é o que nós temos para hoje é nós mesmos. E vamos nós mesmos. E Deus vai nos ajudar.
Deus vai nos abençoar. Terceiro lugar, enquanto uns te rejeitam, outros te celebram. Repita isso comigo, diga: enquanto uns me rejeitam, outros me celebram. Nazaré rejeitou Jesus, mas Cafarnaum estava com os braços abertos para Jesus. Você tem que entender essa verdade. Enquanto existem pessoas que não gostam de você, isso é fato, existem pessoas que gostam de você. Eu ouvi uma ilustração do bispo T.D. Jakes, pastor de uma igreja extraordinária nos Estados Unidos. Ele disse que ele estava caminhando, ele tem programa na televisão, enfim, um dos pregadores extraordinários. E disse que ele estava andando, fazendo uma caminhada perto da casa dele, e de repente uma pessoa começou a gritar, sem vergonha, tal, tira dinheiro do povo, ladrão. E ele continuou andando. E diz que alguns metros depois ele encontrou uma fã. Bispo, obrigado, minha mãe te ama, sei quem foi curado no seu ministério. E sabe o que ele fez? Continuou andando. Porque nem as críticas e nem as bajulações podem barrar a sua missão. Você precisa continuar. Eu vi uma entrevista do Silvio Santos há uns anos atrás que eu achei interessante isso. Ele falou: não se impressione com os elogios e não se abata com as críticas. É isso. A vida é assim, mas entendam, vão haver pessoas que vão te rejeitar, enquanto outras vão te celebrar. Quando Saul saiu da sua posse, no dia da sua coroação, a Bíblia diz que o povo rompeu em gritos: viva o rei! Já parou para pensar um negócio desse ou não? Ele começou o seu governo com a aprovação total da nação. E daí ele termina a coroação, vai para sua casa. Quando ele chega perto da sua casa, diz que uns filhos de Belial o desprezam e não lhe dão presente e começam a insultar Saul. Ele tinha acabado de sair da festa, todo mundo o aplaudiu. E a Bíblia diz assim que as pessoas começaram a dizer: é esse aí que vai nos salvar? Colocando em xeque, em dúvida, a credibilidade, o potencial de Saul. E sabe o que a Bíblia diz? Eu estou em 1 Samuel 10, 27. A Bíblia termina dizendo assim: porém Saul se fez de surdo. A nação está me celebrando. Por que eu vou parar minha missão por causa de 4, 5 que não gostam de mim? Entenda isso: enquanto uns te rejeitam, outros te celebram. Eu já contei para você de Amã, que é relatado no livro de Esther. Toda a nação se curvava diante de Amã quando ele chegava. Ele era um alto oficial do governo, mas um homem só na nação não se dobrava diante dele, Mardoqueu. E a Bíblia diz que isso chegou aos ouvidos de Amã. O que Amã fez? Construiu uma forca para enforcar Mardoqueu. Ao invés de celebrar aqueles que o celebravam, ele se preocupou com um que o rejeitava. E ele não só quis enforcar Mardoqueu, mas como toda a família de Mardoqueu, todos os hebreus. E o final da história do livro de Esther você conhece. Quem acaba morto naquela forca é Amã. E Mardoqueu sai vitorioso daquele lugar. Sabe, quando você presta mais atenção em quem não gosta de você, em quem te reprova, você perde o foco. Você perde a sua missão. A Bíblia diz que Jesus não parou para ficar argumentando com o pessoal de Nazaré. Gente, por favor, olha, não, eu sou bem intencionado, vou fazer uma magiquinha aqui. Sabe? Jesus podia, não podia? Vou curar alguém aqui para, quem sabe, eles acreditarem em mim. Não!
As pessoas quiseram matar Jesus, a Bíblia diz que Jesus se retirou. Ele foi para outro lugar. E eu termino com a quarta verdade desse texto. Vá onde você é celebrado e não tolerado. Repita isso comigo, diga, vá onde você é celebrado e não tolerado. Jesus falou, peraí, a turma toda aqui só me dando coisa, querendo me matar, querendo acabar comigo, eu nem comecei o ministério ainda, tenho tanta coisa para fazer, e tem uma cidade ali, vizinha, que está me esperando de braços abertos, eu vou ficar aqui? E quantas vezes, irmãos, a gente gasta mais tempo tentando ganhar, tentando agradar quem não gosta da gente, do que gastar tempo com quem nos ama, com gente que celebra a gente. Você não tem que estar onde você é tolerado, você tem que ir aonde você é celebrado. Deixa eu dizer algo a você. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 a 2 para pregar a palavra, ele deu várias orientações quanto a vestuário que eles deviam levar, quanto ao que eles iriam fazer, orar pelos enfermos, pregar, enfim. Mas ele disse uma coisa, olha, se vocês chegarem numa cidade e eles não receberem vocês, o que é que vocês devem fazer? Lembra ou não? Sacode a poeira da sandália e parte para outra cidade. Vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que rejeitou você. Às vezes você está pregando o evangelho, falando de Jesus, para alguém que só zomba de você. Deus fala, não, mas sacode a poeira, cara. Sacode a poeira. Já pregou? Você tem um testemunho que fala mais do que as suas palavras? Sacode a poeira. Jesus disse o seguinte, não dê pérola aos porcos. Não dê pérola aos porcos. Pare de ficar dando algo precioso, que é o que você tem, que são as suas palavras, o seu tempo, a sua presença, para alguém que não valoriza isso. Existem pessoas que estão valorizando isso, mas você quer ganhar gente que não está nem aí para você, que não está nem ligando para você. Uma vez, Jesus estava pregando, diz que a família dele foi lá, dizendo, ele está fora de si, vamos amarrar ele e levar embora. Daí interromperam a mensagem de Jesus, está em Marcos capítulo 3, falaram, ó, sua família, seus irmãos, eles estão aí fora, porque os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição. Jesus disse o seguinte, sabe quem que são os meus irmãos, a minha mãe, sabe quem que é minha família? Os que fazem a vontade do meu Pai. Jesus não podia ter feito um milagre para os irmãos dele acreditarem nele? Jesus não podia ter provado alguma coisa? Mas tem uma coisa, entenda isso, Jesus nunca fez algo para ser aceito. Mas quando ele era aceito, ele fazia muitas coisas. Ele nunca fez uma coisa para as pessoas aceitarem ele. Mas quando as pessoas aceitavam ele, ele fazia milagres. Foi isso que Deus disse ao profeta Eli. Deus disse a Eli o seguinte, aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Quem é que diz que você tem que ficar a vida inteira tomando coice? Você vai na casa de uma pessoa, é maltratado. Você vai na casa de um parente, o cara não te trata bem. Diz, não, mas a gente o quê? Sacode a poeira, meu amigo. Tem tanta gente te valorizando, família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Gaste tempo com quem celebra você, com quem te ama. Eu não estou falando para você rejeitar ninguém. Eu estou falando só para você não ser saco de pancada. Só para você não morrer.
e eu empurrar Jesus ladeira abaixo. Ele falou, cara, não vou ficar aqui não, estou fora. Vamos embora. Ele foi para outra cidade, as pessoas o estavam esperando de braços abertos. Eu me lembro, uma vez, lá na rua São José ainda, eu conto sempre essa história, a gente estava em uns 20 na igreja, e foi uma moça visitar, e eu estava pregando uma mensagem um pouco dura, ela estava assim, bem no meio, assim, e no meio da mensagem ela levantou, mas levantou assim, abruptamente, falou, eu não sou obrigado a ouvir essas coisas, pegou a bolsa e foi embora, largou até a filha na igreja. Vê se a mulher era boa da cabeça. A gente estava começando a igreja, irmãos, é um parto para você levar gente para a igreja. E os poucos que tinha, agora estava indo embora. A minha vontade era parar e dizer, dona, pelo amor de Deus, não vai não. Vai não ficar aqui com a gente, tá tão difícil. O negócio não vai, é semana, cara, tá uma luta aqui para fazer esse negócio andar, crescer. Fica aqui com a gente. Eu sou bonzinho, eu mudo a mensagem. Semana que vem eu melhoro, eu prego um negocinho mais tranquilo. Mas na hora o Espírito Santo falou, uma foi, 19 ficou. Fica com os 19 firme. Valoriza quem ficou. Já reparou que às vezes acaba um culto, a gente fala, pô, fulano não foi. Ué, e daí que fulano não foi? Tem um monte que foi. A gente tem que valorizar quem veio, quem está presente. Eu não estou falando de culto, não, estou falando da vida. Tem um monte de gente que não gosta do seu produto, daquilo que você faz, do seu trabalho. Mas tem um monte de gente que gosta, valorize os que gostam. Trate bem os que estão. Valorize os que estão. Celebre aqueles que te celebram. Eu termino dizendo algo que eu ouvi que eu achei extraordinário. Já contei para vocês. Diz que aos 20 anos, a gente deixa de fazer muita coisa com medo do que os outros vão pensar. Aos 40, a gente faz e não está nem aí para o que os outros estão pensando. Aos 60, a gente descobre que ninguém estava pensando em nada o tempo todo. É a gente que é doente da cabeça. Você sabia que quando alguém te critica, ele não está falando de você, ele está falando dele mesmo? Sabia disso ou não? Quando você incomoda muito uma pessoa, tem a ver com você. Você não pode levar para o lado pessoal. Quando alguém fala, eu achei mala, orgulhoso, é porque ele gostaria de estar no seu lugar. Para que perder noite de sono por causa disso? Celebre quem te celebra. Segue o seu caminho, cumpra a sua missão. Romanos diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que tiver ao seu alcance, tenha paz com todo mundo. Paulo está deixando claro o seguinte, no que depender. Parece que ele está nos dando a impressão seguinte, existem algumas pessoas que vão requerer um pouco mais de sabedoria para você lidar. Tem gente que é impossível. Tem gente que para você ter paz, só entre nós aqui, é necessário uma distância segura. Entende o que eu estou dizendo ou não? Tem gente que para você ter paz, você tem que ver uma vez por mês. Num dia que você estiver bem, feliz, preparado, almoçou bem. No que depender de você, tenha paz com todos. Eu queria que você saísse daqui, em nome de Jesus, livre desse vício que está te matando. Liberto dessa prisão mental que talvez esteja te consumindo, te tornando escravo
te tornando um viciado, um alucinado em querer agradar, em querer agradar. Essa não é uma mensagem te dizendo o seguinte: a partir de agora, nós vamos sair daqui dando coice em todo mundo. Não é isso. Eu só estou dizendo que ficar lutando por aceitação vai te deixar enfermo. E que em nome de Jesus, esse inimigo da alma seja colocado por terra hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica de pé para nós orarmos, por favor.